Graças a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. Eu estou aqui nesse lugar paradisíaco, lindo e maravilhoso, é o Pontal e Maria Farinha. Esse lugar para mim é um santuário de oração, gente. É aqui que eu gosto de ficar na natureza, meditando, lendo a poderosa palavra de Deus e meditando, às vezes pela manhã, muitas das vezes na parte da tarde, como também à noite, não é? À noite também, inclusive essa semana tivemos uma noite de oração aqui, pelo menos num grupo de 9 pessoas. É deserto aqui à noite, é muito bom para orar e meditar. Jesus, ele disse que nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta e fazer as orações em secreto, e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Mas o próprio Jesus orava nos montes. Jesus, ele pregava, não é? Ele pregava ao ar livre. O Senhor Jesus, ele pregava nos montes, ele pregava nas aldeias das cidades, ele pregava também nas sinagogas. Então, o templo é o mundo, é o planeta. E o nosso Deus maravilhoso nos dá esse privilégio de estarmos aqui nesta tarde. Eu estou ao vivo com todos vocês e vamos falar sobre o milênio. Tema de hoje, o milênio. Como será a nossa vida no reinado de 1000 anos de Jesus Cristo? Como será a nossa vida no reinado de 1000 anos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, nós vamos começar em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. E ontem na igreja eu comecei a estudar esse tema com os irmãos que estavam ali. Nós estávamos orando e meditando sobre a nossa vida no reinado milenar de Cristo Jesus. Como vai ser a nossa vida aqui? Como será o nosso corpo? O que vai acontecer com aqueles que morreram? Aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador? Aqueles que não estão salvos, o que aconteceu com eles? Será que é o suficiente ser uma pessoa boa e caridosa? Ontem eu dei o exemplo sobre um homem chamado Cornélio, que foi o primeiro gentil a se converter a Jesus. Quando um anjo aparece a Cornélio e manda ele ir à casa de um curtidor de couro, um homem que trabalhava com couro. Nós está passando uma lancha aqui, estou na beira do mar, não é? No Pontal e Maria Farinha, é deserto aqui, gente, deserto. Então, olha, esse homem dava esmolas, esse homem era responsável por 100 homens, esse homem fazia o bem, mas não estava salvo ainda. Então nós vemos que ser bom, sabe, é uma obrigação de toda pessoa de bem, que ama a paz. Ser bom é uma obrigação nossa. Mas Deus, ele é a própria bondade, o próprio amor, que deu seu Filho unigênito, que morreu numa cruz para nos salvar, a saber, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele, sabe, levou sobre si, como diz em Isaías 53, nossas dores, enfermidades, nossos pecados sobre ele, e ele nunca pecou. 100% Deus, 100% homem. Jesus nunca pecou, mas se fez pecador por nós, e o plano de Deus está na cruz de Cristo. Então o nosso foco deve ser Jesus, nosso objeto de fé deve ser a cruz, e a fonte de poder é o maravilhoso Espírito Santo. Então nenhum homem por sua própria bondade ou pela autojustificação pode ser salvo.
A salvação vem tão somente por intermédio da obra realizada por Deus em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Efésios 2:8 diz que não por obras de justiça, para que ninguém fique orgulhoso, venha se gloriar, mas pela graça de Deus, pela fé em Jesus, somos salvos. E o Espírito Santo nos sustenta no amor de Deus, para que não mais por obrigação, mas com prazer e amor, venhamos amar a Deus acima de tudo, o próximo como a si mesmo, e assim cumprir os 10 mandamentos. Tudo aquilo que Deus ordena está baseado hoje, desde o dia em que o Verbo se fez carne, como diz em João capítulo 1, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens e andou com muita graça, com muita para nos salvar. Então a salvação é tão somente por causa da fé na obra de Deus na cruz, feita, consumida pelo Senhor Jesus. Ele disse: está consumado, foi realizado, está feito. O véu foi rasgado. Não é mais por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Agora, se você não aceitou ainda Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, você deve aceitar o quanto antes. Talvez você diga: mas eu não bebo, não fumo, não estupro, não mato, não faço mal a ninguém. Você é como Cornélio era. Um bom homem, ajudava as pessoas, fazia caridade, dava esmolas, não era orgulhoso, era um homem de oração. Mas Deus disse: Cornélio, um anjo apareceu, disse: envia um anjo, envia 2 servos seus lá na casa de um homem que está hospedando um homem chamado Pedro, Simão Pedro. Ele vai dizer a você tudo o que você deve fazer para ser salvo. Pedro teve uma revelação, ele viu, porque na tradição judaica eles pensavam que eles poderiam pregar só em Jerusalém, e Pedro vê então um lençol sendo baixado ali com animais e répteis, e Deus disse: mata e come. Pedro disse: Senhor, está lá em Atos dos Apóstolos, Senhor, eu não como coisa imunda, impura. Não considere impuro ou imundo a quem Deus santifica. Então isso aconteceu 3 vezes, e o Espírito Santo disse: Pedro, vai com esses homens. Ele foi lá, pregou para Cornélio, para a família de Cornélio, foram batizados nas águas, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles receberam a salvação, não porque eram pessoas boas, já eram pessoas boas, mas porque aceitaram o plano de redenção em Jesus Cristo. Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, então você aceita o plano de Deus, você foca em Jesus, seu objeto de fé é a cruz, e a fonte de poder é o Espírito Santo, quem vai sustentar você para permanecer no caminho. Então você vai estar salvo, e Deus vai te ajudar. Que Deus nos ajude a nos manter salvos, em santidade, lavados e remidos. O sangue purifica de toda injustiça, de todo pecado. Basta você fazer o que diz em 1 João 1,9, confessar seus pecados não aos homens, mas a Deus, que é fiel e vai purificar você de toda injustiça. Confessar e deixar, e Deus vai te ajudar a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Bem, nós sabemos que Jesus, como diz em 1 Tessalonicenses 4 em diante, Deus vai arrebatar a igreja. No versículo 13, ao som da última trombeta, os vivos serão arrebatados, e nós vamos nos encontrar com aqueles que irão ressuscitar na primeira ressurreição. Repare, gente, repare, as pessoas no dia do arrebatamento que estiverem vivas receberão um novo corpo instantaneamente, pois carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E essas pessoas vão subir ao encontro do Senhor nos ares. E quem morreu naquele dia, naquela hora estiver morrendo, recebe um novo corpo e nos precede. Essas pessoas verão Jesus instantaneamente, irão direto para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Antes de Jesus vir ao mundo, quando as pessoas morriam, iam para o seio de Abraão.
E quem era uma pessoa ruim, na idolatria, na feitiçaria, essas pessoas quando morriam, elas iam para o abismo, elas iam para o inferno. Então Jesus dá até um exemplo, lá em Lucas 16 em diante, ele fala sobre o rico e o Lázaro, onde o pobre, ele vai para o seio de Abraão e o rico vai para o abismo. E o rico diz: pai Abraão, sabe, um vê o outro e diz: pai Abraão, eu quero que mande Lázaro tocar com a ponta do dedo na minha língua, porque o lugar que eu estou é de grande sede e tormento. E aí Abraão diz: olha, meu filho, Lázaro está aqui consolado e você está em tormento. Quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui também não pode passar para esse lado. Você vê isso em Isaías 66, versículo 24 em diante, que diz que no dia do arrebatamento nós vamos para o casamento de Cristo com a igreja, mas na segunda vinda de Jesus nós veremos os cadáveres daqueles que estão queimando no inferno. Isaías 66, versículo 24 em diante. Uma visão do inferno, os arrebatados, aqueles que estão com os corpos glorificados terão. Então nós vemos que Jesus vai levar a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, então o anticristo, ele, com o apoio de um falso profeta, esse anticristo vai ter total autoridade para exercer, sabe, os seus poderes satânicos. Ele será apoderado pelo próprio Satanás, que vem do abismo. E esse homem, esse híbrido, esse homem geneticamente modificado, receberá o próprio Satanás. Não é um espírito subordinado a Satanás, mas o próprio Satanás vai habitar neste homem, que no começo vai parecer um cordeiro, vai parecer um salvador do mundo, porque ele vai fazer o tratado de paz com Israel e os palestinos. Ele vai conseguir autorização para construir o terceiro templo de Salomão. A igreja é o único poder com o Espírito Santo. A igreja salva, os remidos, selados pelo Espírito Santo, travam a força do anticristo. A igreja não precisa se preocupar com o anticristo, marca da besta, porque antes disso, a qualquer momento, não sabemos quando, o evangelho está avançando, está sendo pregado, as nações vão se render, haverá uma grande chuva, estamos com gotas de avivamentos, mas a grande chuva está vindo a caminho, e haverá uma grande colheita de almas. Na época dos gentios, vai se completar o número dos gentios, e a igreja será levada para o casamento de Cristo com a igreja, a noiva de Cristo. Esse casamento é de 7 anos, enquanto aqui na terra, 7 anos do 8º império, que será o império do anticristo, que virá então trazendo soluções para a saúde mundial, economia mundial, segurança mundial, a paz mundial. A igreja será arrebatada, e nós vemos que quando milhões de pessoas desaparecerem, o que é que o mundo vai dizer? Foram extraterrestres que então levaram esse povo todo? Não sabemos que desculpa o mundo vai dar. Eu fico pensando, o que é que as autoridades que estão aparece tanto especialista em pandemia, como se nós tivéssemos vivido isso antes. Eu fico imaginando o que esses especialistas vão dizer quando a igreja sumir, que vai aparecer de sabichão aí de Araque, de especialista de Araque, sabe, com teorias por que tanta gente desapareceu. Mas quem não aceitou a Jesus como Salvador,
Quem depois que foi batizado nas águas, pregou o evangelho, aceitou a Jesus, mas continuou vivendo na prática do pecado, essas pessoas que ficarem, sabe, sem um Espírito Santo, sabe, a mulher saber que o marido subiu, mas ela ficou, a esposa que ficar, o marido que sabe que a esposa subiu, os filhos subiram, mas ela ficou, a mulher grávida que a criança sumiu, o bebezinho de colo que ainda a mama desapareceu e ela ficou, e ela conheceu a palavra, ele conheceu a palavra, tiveram chances de ir à igreja, de ouvir o evangelho, de pregar o evangelho, de serem levitas, sacerdotes, pregadores, de estarem na casa de Deus, mas a prática da religiosidade hipócrita, sabe, legalista, e esqueceram, sabe, de serem verdadeiros cristãos. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, essa imagem, eu vou mostrar para vocês a imagem, veja que coisa, passou um cachorrinho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, olha onde eu estou, gente, olha aí, essa imagem real para vocês, hein, é a imagem real para vocês, aonde eu estou aqui no Pontal, em Maria Farinha, ao ar livre aqui, fazendo essa live, com todo amor e carinho para vocês. Passou um cachorrinho agora aqui, não é? E esse já é o cruzamento, o encontro das águas do mar com o rio Timbó, não é? O encontro das águas do mar com o rio Timbó. Então, gente, a igreja vai subir, muitos irão ficar, infelizmente, muitos irão ficar. Alguns porque o foco foi errado, sabe? Focaram nas obras, na autojustificação. Não focaram em Jesus, focaram no homem. Focaram no homem. O objeto de fé, sua própria justiça. Fonte de poder, é o que mais estão, sabe, se ensinando hoje nas igrejas. A fonte de poder é o homem. Você pode, você faz, sabe? Você pode mudar a sua vida. O que tem de coaches nas igrejas, as igrejas não precisam, nós não precisamos de coaches, precisamos de pregadores que pregam a cruz de Cristo. O foco deve ser Jesus Cristo. O objeto de fé deve ser a cruz. E a fonte de poder não pode ser o homem, mas sim o Espírito Santo. Mas se o foco é o homem, se o objeto de fé é autojustificação, legalismo, e se a fonte de poder, sabe, é uma vida religiosa medíocre, então o resultado será o fracasso. Mas se você faz de Jesus o foco, se o objeto de fé é o que Jesus fez na cruz do Calvário, você crê na obra redentora, e se a fonte de poder é o Espírito Santo, o resultado com certeza será a vitória. Então, gente, a igreja será levada. Depois que a igreja for levada, o anticristo, agora sem nenhuma interferência da igreja e do poderoso, do maravilhoso Espírito Santo, ele vai entrar com todo vapor. Acordo de paz entre Israel e os palestinos. Fique atento, não é? Já ouvimos falar sobre isso. A igreja pode até saber quem vai ser o anticristo ou quem é o anticristo, mas não se preocupe porque você será arrebatado antes do anticristo entrar com poder, sabe, neste mundo. Agora, quem ficar aqui para comprar e vender vai ter que colocar a marca da besta, a marca do anticristo. Essa marca não é uma marca simbólica, é uma marca, sabe, é uma marca eletrônica, seja um nanorobô, seja um microchip, mas é algo que vai interferir, sabe, na documentação da pessoa, dela poder comprar, vender, abrir uma empresa, ser aceita no emprego. Esse nanorobô pode ser injetado através, seja de uma vacina, como em alguns desenhos animados agora, tem um desenho animado, não é, que fala sobre o Vingador, onde a moça lá do desenho dá um beijo
nesse bonequinho, né? nesse desenho animado, nessa animação, e passa um nanorobô pela saliva que vai para o intestino dele, e ali tem uma localização a nível global. Aonde ele vai, ele é localizado. Será assim o controle do anticristo. Então não pense você que a Bíblia são coisas simbólicas. Não. Muitas coisas já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. O inferno é real, assim como o céu é real, a cidade santa já está pronta. Hoje quem morre em Cristo Jesus vai direto para a Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém, sabe, cada pessoa vai receber uma mansão. Segundo os arquitetos americanos, eles calculam pelo tamanho da cidade, uma mansão de pelo menos 800 metros quadrados para cada pessoa. Veja que coisa interessante. Então a cidade é real, a cidade vai descer, a cidade vai sobrevoar o Monte das Oliveiras, que vai fender de cima a baixo. O Monte das Oliveiras, quando fender, ali será o vale do grande julgamento final. Então vamos aqui à palavra de Deus, vamos meditar aqui em Apocalipse, no capítulo 20, tema de hoje, o milênio. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo. E uma grande corrente, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, atrás, lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar, repare, assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa, nem nas mãos. Repare, gente, aqui é depois o arrebatamento. Quem ficar aqui e não aceitar a marca da besta vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Agora, é uma segunda chance. Quem não aceitar a marca da besta, essas pessoas, sabe, serão levadas a tribunais, algumas serão executadas, fuziladas, decapitadas. Qual é a religião hoje no mundo, no Oriente Médio, que tem perseguido os cristãos, queimado as igrejas, como nós vemos aí na China, nós vemos em Cuba, nós vemos na Nigéria o grupo Boko Haram, nós vemos aí, sabe, extremistas islâmicos, nós vemos aí radicais islâmicos, não é? Xiitas, que têm decapitado cristãos. Então veja que tipo de pessoas vão agir nesse tempo. Sabe, em nome de religião, em nome de Alá, em nome de Maomé, sabe, em nome de uma religião, pessoas irão atacar aqueles que não se negarem a rejeitar Jesus. Aqueles que disserem, não, nós não rejeitamos Jesus. Ora, mas para você comprar e vender, para sua criança ir para a escola, para você ter direito a emprego, para você poder abrir a sua empresa, para você receber sua aposentadoria, para você ter o direito a esse crédito pessoal a nível global, o sistema de apoio aos pobres mundial, criado pelo anticristo, você vai ter que estar cadastrado no cadastro mundial desse novo governo acima dos governos mundiais. Haverá um governo que vai tratar das pandemias, da questão da saúde pública, da segurança, sabe, a nível global, da economia global, que vai unir as nações para que haja paz, para que haja paz entre Israel, sabe, para que haja paz
entre Israel e os palestinos, o acordo será de 7 anos, que vai durar, repare, vai durar apenas 3 anos e meio. Em Apocalipse capítulo 11, Deus vai enviar 2 homens de Deus, aparentemente, sabe, eles serão Elias e Moisés, porque eu acredito, porque lá em Mateus 17, Elias e Moisés apareceram a Jesus no monte da transfiguração para consolar Jesus, antes de Jesus ser crucificado. Essas 2 testemunhas vão atormentar o império do anticristo, mas serão mortos já no final dos 7 anos. Nos 7 anos do casamento de Cristo com a igreja, da grande festa, do grande encontro, daqueles que foram arrebatados, daqueles que foram transladados, não é, arrebatados, e daqueles e de 2000 anos para cá, quem morreu em Cristo Jesus está salvo, está no reino de Deus, e quem morreu antes de Jesus vir ao mundo, na época dos patriarcas, dos profetas, Jesus, o mesmo que subiu, ele desceu às regiões inferiores, eu não vou entrar nesse termo hoje, mas ele pregou para os mortos e levou cativo o cativeiro. Então Jesus não iria deixar essas pessoas no abismo, a oportunidade de ouvir o evangelho da graça, morreram antes. E Jesus então, fazendo justiça, levou cativo o cativeiro, e ele então salvou muitas pessoas que se renderam a ele, que, sabe, ele pegou a chave do inferno, e ele então deu uma nova oportunidade a essas pessoas. Agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, a oportunidade é para quem aceita o plano de Deus de redenção que está em Jesus Cristo. Para você ser salvo, não basta apenas ir numa igreja, ter uma religião, professar uma religião. Você precisa confessar Jesus, crer em Jesus, crer que Ele é o Cristo. A Bíblia diz em Marcos 16:15, aquele que crê e for batizado, quem não crê será condenado. Esses milagres vão de acompanhar aqueles que creem. Então, gente, é preciso crer, é preciso acreditar e aceitar. Então veja que as pessoas serão decapitadas por causa do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 20. E diz assim, eles não tinham adorado, veja, vai ser na época em que a besta estiver reinando aqui. A besta, o anticristo, vai ter apoio de um falso profeta, de um grande líder religioso. Então, muitos irão valorizar o que ela fez, porque esse homem vai acabar com a pobreza por um espaço de 3 anos e meio. Esse homem vai tratar das pandemias, vai apoiar a tecnologia, vai apoiar a ciência. Esse homem vai apoiar a construção do 3º templo de Salomão. Depois ele vai fazer uma besteira, que é entrar lá no templo de Salomão, se assentar, sabe, no lugar santíssimo e dizer, graças a mim isso aqui foi feito, eu sou Deus, eu sou o cara, e vai ser expulso de lá pelos judeus. Depois ele vai se revoltar, a população mundial vai se revoltar, gente, e vai marchar com um exército de 200 milhões, veja, a população do Brasil, um exército de 200 milhões, apoiados por 10 reinos. 10 países vão marchar com o anticristo, vão invadir Jerusalém, dessa vez vão conseguir. Mas como lá em Apocalipse 11 diz que 2 testemunhas pregaram para os judeus que o tempo dos gentios acabou, agora volta o tempo dos judeus, já que no tempo dos judeus eles rejeitaram a Jesus e crucificaram a Jesus, veio o tempo dos gentios, se completou o número dos gentios, foram arrebatados, seja grego, seja judeu, seja brasileiro, seja americano, seja africano, aceitaram a Jesus, foram salvos pela graça. Agora volta de novo o tempo dos judeus, porque Deus vai cumprir a promessa a Abraão, que vai dar todas as posses das terras a Abraão, que não foi cumprido totalmente ainda. Esse espaço que há em Israel, hoje no mundo há 14 milhões
14 milhões de judeus no mundo, há 9 milhões que moram em Israel. Israel é do tamanho do estado de Pernambuco, não é todo o seu território. Então, quando Deus prometeu a Abraão, Deus disse a Abraão que daria o território que hoje é o Iraque, onde era o Jardim do Éden. Lá era o Jardim do Éden, onde vai pertencer a Israel. A Síria vai pertencer a Israel. O Líbano vai pertencer a Israel. Sabe? Toda a região do Oriente Médio vai pertencer a Israel. Vai ser território de Israel. Deus vai cumprir isso no milênio. O Egito vai pertencer a Israel, gente. Deus prometeu a Abraão e vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Jesus, vejam, repare, vamos lá, Apocalipse 20, agora no versículo, vejamos aqui, versículo 4 ainda, diz assim: vi tronos e os que se assentaram, aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. Não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram Cristo. Então, quem for morto, os radicais, serão ressuscitados, vão para o reino de Deus e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não irão voltar a viver, repare, até se completarem os 1000 anos. Eles vão ressuscitar depois de 1000 anos, não para a vida eterna, mas para o julgamento final. Por que que eles rejeitaram a Cristo? Por que não aceitaram a Jesus? Tão simples, o plano de Deus. O evangelho é tão simples. É mais fácil ser membro do corpo de Cristo que membro de algumas igrejas, que exige carta, exige, sabe, regras de vestimentas, uma série de coisas. Exige você ser cadastrado para ver se você está dando dízimo ou não. Se não der o dízimo, ligam para sua casa cobrando. Mas para ser membro do reino de Cristo e de Deus, basta aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. Aleluia! Que coisa, não é? Como é simples. O homem quer ganhar vantagem em tudo. Sabe? Gente do céu. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, o restante dos mortos não vão ressuscitar no reinado milenar. Vão ficar no abismo, no inferno. O inferno não é o destino final. O destino final é o lago de fogo. Então, diz assim, ó, até se completar. Eles não ressuscitaram na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela que o sujeito está lá, sabe, morreu, foi enterrado no dia do arrebatamento. Quem já aceitou Jesus já está no reino de Deus ao morrer. Morreu agora, vai para o reino de Deus. Mas Jesus arrebata a igreja agora. Eu desapareço daqui. Eu recebo um novo corpo glorificado. Mas alguém está sendo enterrado agora no cemitério. Morreu hoje, sabe? Morreu agora. Seja qual for o tipo de morte. Essa pessoa na hora aceitou Jesus. Antes ela vai estar no reino de Deus também. Então diz assim. E Jesus então nos leva. E aí vem a grande guerra contra Israel depois de 7 anos do reinado do anticristo. Jesus vai aparecer para salvar os judeus. Os judeus serão evangelizados por Elias e Moisés, que vão avivar 144 mil judeus, que irão pregar no tempo em que o anticristo estará com força total. E Israel vai acreditar e vai dizer: que burrada nós fizemos. Nós crucificamos o filho de Maria e José. O filho de Maria e José, ele era de fato o Cristo. E eles vão clamar, e Jesus vai aparecer no céu
Jesus vai aparecer com toda a sua glória, com seus anjos, arcanjos, querubins, serafins, com todos com o corpo glorificado. E aí vai estabelecer o reinado de 1000 anos aqui. O reinado de 1000 anos. Felizes aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele por 1000 anos. Que coisa, gente. O reinado de 1000 anos. 1000 anos de reinado, gente. Mas não acaba por aí, não. Porque nesse reinado de 1000 anos, o Senhor Jesus vai estabelecer, então, sabe, aqueles que tiveram um corpo glorificado, quem estiver com o corpo glorificado, essa pessoa vai poder visitar a Nova Jerusalém, sabe? Nesse reinado de 1000 anos, todos os governos, os presidentes, seja do Brasil, o primeiro-ministro de Israel, seja quem for, o presidente dos Estados Unidos, todos que não tiverem o corpo glorificado vão cair, não vão assumir nenhuma autoridade política nesse mundo. Quem vai assumir as responsabilidades políticas serão pessoas escolhidas por Deus, com um corpo glorificado. Essas pessoas irão assumir, sabe? Você aí tem um corpo glorificado, não tem mais, você assume os Estados Unidos, você agora vai ser, sabe, o presidente lá na China. A Bíblia diz que Davi vai ser o prefeito de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e Jesus o rei dos reis, o rei dos reis. Então vem um reinado de 1000 anos, depois de 1000 anos, sem doença, sabe? Quem não tiver com um corpo glorificado na segunda vinda de Jesus, então essa pessoa não vai adoecer, essa pessoa ela vai envelhecer, ela pode viver facilmente 400, 500 anos. Quem morrer com 100 anos, a Bíblia diz que ainda morre garoto, porque ela não vai envelhecer, ela não vai adoecer. Jesus vai acabar com a pobreza no mundo inteiro. Vai ser então um governo de justiça. Todos que Jesus escolheu com um corpo glorificado irão morar na Nova Jerusalém, que sobrevoa, sabe, na Terra Santa, em Israel, o Monte das Oliveiras. Mas também você vai poder escolher, você está com o corpo glorificado, então eu vou ser transladado, ou eu vou voar daqui, eu quero morar no Brasil, quero morar na África, quero morar nos Estados Unidos. Ali você vai poder, sim, ter as suas funções, seus trabalhos, ter a sua casa, todos vamos prosperar, mas o seu corpo é glorificado, então você não vai ter necessidade de casar, sabe? O seu corpo será como os dos anjos. Mas quem não tem um corpo glorificado, que estava aqui na época em que Jesus voltou e acabou com o exército do anticristo, vai durar 7 meses para enterrar os corpos, porque a Bíblia diz que com o sopro da boca Jesus vai matar o falso profeta e o anticristo, que serão os primeiros a inaugurar o abismo. Inaugurar o abismo, inaugurar o lago de fogo. A inauguração do lago de fogo não será nem pelo próprio Satanás, será pelo anticristo e o falso profeta. Satanás será preso por 1000 anos. E a morte, as pessoas vão morrer no reinado de 1000 anos de Jesus, porque a morte será o último inimigo. A morte será o último inimigo a morrer, a ser destruído. Então as pessoas vão morrer com 400, 500 anos, sabe? As pessoas vão ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, vai nascer crianças. A Bíblia diz que o leão, o urso, sabe? Os animais selvagens não serão mais carnívoros. E nem a serpente vai atacar ninguém, não vai haver mais guerra, sabe? Não haverá mais doenças, não haverá mais pobreza.
os animais não vão atacar um ao outro, o homem não vai fazer mais maldade um com o outro, porque Jesus, a glória de Deus, e Jesus vai então estabelecer o seu reino em Jerusalém, e os seus ministros e sacerdotes vão ministrar sobre a população glorificados. E Jesus, ele, todas as tardes, como Deus gostava de fazer lá no Jardim do Éden, Deus aparecia todas as tardes e ministrava para Adão e Eva. Então é como se fosse uma live diretamente do Monte Moriá. Jesus vai ensinar as nações. Quem quiser ir lá pessoalmente, tem um corpo transladado, tem um corpo arrebatado, glorificado, vai poder voar para lá ou desaparecer e aparecer lá para participar ao vivo. Quem não tem, mas mora na China, mora na Europa, mora no Canadá, mora no Brasil, pega um avião e voa para lá e vai poder participar, não é? Como se fosse viagem turística. Quem não quiser, isso vai ser de uma forma online para o mundo inteiro, gente. Jesus vai ensinar as nações, ele vai ministrar todos os dias, no cair da tarde, para todas as nações. E as pessoas serão ensinadas pelo próprio Deus. Depois de 1000 anos, por um pouco de tempo, Satanás será solto. O que eu acho incrível é que vai haver pessoas que ainda vão se rebelar contra Jesus, contra Deus, serão seduzidas pelo diabo e irão se rebelar contra Deus. Então, para encerrar por hoje, eu quero que você, eu vou dar alguns versículos aqui para você ler na sua casa. Você, mas pastor, onde é que está escrito tudo isso? Eu vou mostrar aonde está escrito para que você acompanhe na sua casa, para não ficar tão longa a pregação aqui. Então diz assim, Apocalipse 20, versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Veja, pessoas irão dar ouvidos ao diabo ainda. Marcharão por toda a superfície da terra, cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo do céu desceu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam lançados a besta e o falso profeta. Foram o primeiro a inaugurar. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então depois disso, no versículo 11, os mortos irão ressuscitar para serem julgados. Isso aí é a segunda ressurreição. Quem ressuscitou na primeira está salvo. Quem não ressuscitou, não é? E quem morreu no período dos 1000 anos, assim que o corpo para de funcionar e cai no chão, e ele vai ser sepultado, na hora, ele então já aparece na Nova Jerusalém com um corpo glorificado, e ele pode descer para viver com um corpo glorificado. Será chamado então, depois de 1000 anos, tempos eternos. Tempos eternos. Então, a eternidade, nós vamos ter o reinado de Jesus eterno nos céus, na terra e em todo o planeta, em tudo. E todos então teremos os corpos glorificados. Corpo que não envelhece, corpo que não sente dor, corpo que não adoece, e vamos ter a eternidade para conhecer a Deus, para interagir uns com os outros. Você vai ser você, do jeito que você é. Sua mente, memória não vai ser apagada, nada disso. Você vai reconhecer as pessoas, você, enfim, você vai estar aí, com certeza. Sabe, Deus manter os ciclos, está travando muito aqui. Eu estou ao ar livre usando a internet, não é? E eu quero dizer que o milênio, gente, vai ser, sabe, algo maravilhoso, maravilhoso. Então, pastor, o senhor falou sobre tudo isso.
Onde é que está escrito então, pastor, que os animais não serão mais selvagens? Isaías 11, versículo 6 ao 9. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode e o bezerro, o leão e o novilho, o gordo, pastarão juntos. Até uma criança os guiará. Não vai atacar nem criança nem nada, vai ter criança também, no milênio. Quem não tiver o corpo glorificado vai poder casar, ter filhos, sim. A vaca se alimenta com o urso, seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. O leão vai comer palha, não vai ser mais animal selvagem. A criancinha vai poder colocar a mão na boca da cobra e ela não vai picar, não é? E nem o mal será feito a ninguém, diz a palavra de Deus em Isaías 11, versículo 6. Isaías 35 diz que não haverá mais deserto. Então, assim como lá no Monte Carmelo, é um lugar, gente, maravilhoso. Eu estive em Israel. O Monte Carmelo, sabe, é um lugar... Olha só, a natureza como é linda. Olha esse lugar aqui, ó. Nós vemos aqui um lugar deserto, mas há árvores do outro lado. Eu estou aqui apontado Maria Farinha, do outro lado ali é Mangue Seco e Itamaracá, não é? Então, não haverá mais deserto. Haverá, então, árvores e uma floresta densa. Diz assim Isaías 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano será dada, como também o resplendor do Carmelo, lá no Monte Carmelo, que é cheio de árvores, e a rosa de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Vamos lá, Isaías 29, 18. Naquele dia não haverá pessoas com deficiência física, gente. Não haverá pessoas com problemas de doença, e nem autismo, nem microcefalia, nem surda, nem muda. Não haverá pessoas cegas. Diz assim, Isaías 29, 18. Naqueles dias, os surdos ouvirão a palavra do livro, e não mais haverá trevas nem escuridão para eles. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor. Os necessitados exultarão no seu santo monte. Será o fim do cruel, do zombador. Vai desaparecer. E aqueles que têm inclinações para a maldade, sabe? A maldade vai desaparecer, porque seu corpo será um corpo glorificado. No milênio, as pessoas ainda vão se render depois que Satanás for solto por 1000 anos, porque quem tem corpo glorificado vai assumir os países, sabe? Serão presidentes desse ou daquele país, prefeito, vereador, só vai assumir cargo de pastor, não é? De sacerdote, de levita, que vai ter, sacerdote e levita. Vai ter também presidente, governador, ministro, prefeito, vereador, quem tiver o corpo glorificado, porque não vai se corromper nunca. Por isso que quando Satanás for solto por 1000 anos, alguns irão se corromper, porque ainda não tem um corpo glorificado, e irão ser seduzidos pela última vez, sabe? E eu digo, que burrice. Veja que, por mais que você tenha um presidente, alguém honesto num país, sempre vai ter quem queira corrupção. Sempre. Que até no reinado milenar de Jesus vai ter gente que vai fazer uma campanha militar junto com Satanás, liderados pelo próprio Satanás. Não é nem mais o anticristo. E irão marchar contra Israel para querer derrubar o reinado de Jesus Cristo com todos nós com o corpo glorificado. É burrice demais. E a Bíblia diz que serão numerosos como a areia da praia. Depois disso, que essa multidão, junto com o próprio Satanás, for lançado no lago de fogo, aonde já estarão lá aqueles que inauguraram o anticristo e o falso profeta, virá o tempo da eternidade. Então, gente, não haverá pessoas doentes, deficientes, não é? E diz assim, ó, Isaías
66, versículo 22. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros para sempre diante de mim, declara o Senhor, assim serão eternos os descendentes de vocês e o seu nome. Então, gente, vai ter lua, as festas das luas novas em Israel era a festa do perdão. Um israelita, quando tinha uma dívida, então na lua nova, toda a dívida, na festa da lua nova, a dívida era de ano em ano, a dívida era perdoada. Ninguém ficava como aqui tem o SPC, que é de 5 em 5 anos, eu acho, que limpa o nome. Então, de ano em ano, as pessoas eram perdoadas para recomeçar tudo de novo. Então, a festa de lua nova, hoje, em Cristo Jesus, é todo dia. Foi exatamente na festa da lua nova que Jesus pregou Isaías 61, quando ele disse: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Lá na sinagoga, foi então o início do ministério da lua nova em Israel. Demonstrando, meu Deus, o pôr do sol ali. Gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o pôr do sol, meu Deus do céu. Deixe-me ver aqui. Se eu não fizer besteira aqui, que eu tô com um pedestal, será que eu vou conseguir mostrar o pôr do sol? Deixa eu ver. Eita, Deus poderoso! É o Pontal e Maria Faria, gente. Isso é um paraíso, gente, é um paraíso. Olha lá o pôr do sol. É um privilégio estar aqui, gente, falando sobre o milênio, o reinado milenar de Cristo na terra. Ai, meu Deus do céu, é a primeira vez que eu gravo assim. Eu trouxe um pedestal aqui. Eu acho que eu vou ficar gravando de vez em quando aqui, hein? Quem gostou, manda um comentário aí, ó, uma lancha passando ali, ó. Quem gostou, compartilha também. Estamos falando sobre o reino milenar de Cristo. Ah, meu Deus, aí, ó, o pôr do sol. Glória a Deus. Quero mandar um abraço a todos que estão aí assistindo. Ao André Falcão, não é? Quem mais está? Ah, meu Deus, fiz besteira aqui, foi? Não, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o Bispo Antônio José Aires. Deus abençoe. Pastor Marco Tonholi, Deus abençoe em São Paulo. A irmã Vânia, tanta gente aqui, minha mãe, não é? A irmã Fernanda, eita papai, aí também assistindo, muita gente, né? Muita gente, poxa vida, que coisa linda, meu Deus do céu. Ah, meu pai. Então é isso, vou voltar aqui. Deixa eu voltar. Pastor, não volta não. Deixa eu ver o pôr do sol. Ah, meu Deus, eu vou voltar. Eu vou voltar lá. Veja que coisa, gente. Olha o que aconteceu agora. Ah, meu Deus. Tá lindo demais. Não dá pra ver direito na câmera, não dá? Tá lindo demais. Lindo, 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 lindo. Poxa vida. Pois é, gente. Vale a pena servir a Jesus, viu? Vale a pena. Vale a pena. Foi bom trazer o pedestal, hein? Foi muito bom. Olha, então, vamos lá. Ezequiel 37, versículo 22. E eu os farei uma única nação na terra. Os montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles. Eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Israel será um só. Não se contaminarão mais com os seus ídolos, nem imagens detestáveis, nem com nenhuma das suas transgressões. Pecado não haverá mais. Eu os purificarei, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Agora veja, Davi, eu não sei se é realmente, literalmente Davi, mas está dizendo que Davi, ele vai ser o prefeito de Jerusalém, gente. Davi é o prefeito de Jerusalém. Jesus vai pegar pessoas com corpos glorificados em cada país, vai estabelecer um reino perfeito, sabe? E aqui diz assim, ó, o meu servo Davi será rei sobre eles. E todos, tem uma versão na Bíblia que diz que ele será o prefeito daquela cidade. E todos
todos eles terão um só pastor, que é Jesus. Eles seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Viverão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre. O meu servo Davi será o seu líder para sempre, com o corpo glorificado Davi. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles. Quer dizer, a nova Jerusalém vai descer. Minha morada estará sempre com eles. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Então, gente, será algo realmente tremendo, maravilhoso, maravilhoso, o reinado de 1000 anos aqui de Jesus, não é? Então, olha, você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Jesus, seu Senhor e Salvador? Você crê na palavra de Deus? Você vai receber um corpo glorificado, gente. Vai ser um tempo maravilhoso, maravilhoso. Daqui a pouco vou começar a oração aqui. E eu quero desde já agradecer a Deus por essa palavra. Pai amado e querido, tanta gente que ainda não te aceitou como Senhor e Salvador. Mas essa pessoa pode fazer isso agora, onde quer que você esteja. Creia que Jesus é o Cristo. Arrependa dos seus pecados, se arrependa. Peça perdão a Deus agora mesmo. A distância não é uma barreira para o poder de Deus. Jesus Cristo te aceita. Aceita Jesus. Saiba, não é a sua bondade, suas obras. É você sendo rico ou pobre, sendo médico, empresário, seja político, seja quem você for. Se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus. Não viva na arrogância. Ah, eu sou bom, eu sou caridoso, faço isso, aquilo, outro. Não, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Seu corpo desligando agora, você vai direto para o reino de Deus, recebe um corpo glorificado. E se Jesus leva você, você está salvo, sabe? Se Jesus volta agora, você está salvo. E na segunda vinda, sabe, quem não entregou a vida a Jesus, aceitou a marca da besta, não tem mais salvação. E você vai esperar isso? Já pensou se a igreja é arrebatada agora, vem alguém aí com acordo de paz, Israel e Palestina, para construir o templo de Salomão, uma nova ordem mundial, para implantar o nanorobô, o nanochip ou microchip, sabe? E as pessoas serem controladas via satélite, com satélites que há ao redor do mundo, e cada vez mais os países estão lançando satélites para monitorar a população inteira. E você, como é que você vai viver aqui? Se você é aposentado, aceitar a marca da besta, perde a aposentadoria. Aliás, se você não aceitar, perde a aposentadoria. Então, gente,